Olá pessoal, vamos lá dar continuidade, tá? A matéria tecnologia dos materiais, tá? E hoje a gente vai falar sobre propriedades dos materiais, tá? Em propriedades mecânicas e propriedade tecnológica. Então, propriedades materiais. Os materiais muitas vezes são identificados pelos seus atributos, tá? Ou qualidades. Por exemplo, materiais refratários, aços molas, tá? Materiais com boa condutibilidade elétrica. Então, estes atributos eles são chamados de propriedades dos materiais e são essenciais para a escolha de um material para uma determinada aplicação. Então, toda vez que forem fazer um projeto, né, sempre tem que ser avaliado qual o tipo de material que vai ter que ser utilizado. Então, um item muito importante de vocês verificarem isso é a propriedade de cada material. Tá? Vocês não vão pegar um material que não tenha condutibilidade elétrica e vai fazer um fio. Então você tem que ter um material que seja de boa condutibilidade elétrica. Eu quero um material que tenha boa condutibilidade térmica, tá? A tração, a resistência mecânica, que ele tenha uma elasticidade boa. Então tudo dentro de um processo, tá, de projeto para se conseguir se definir qual tipo de material que se utiliza, certo? Então, através desse material que se aplica, tá? Então, todas as propriedades têm importância, tá? No entanto, para a área tecnológica, as mais importantes são as propriedades mecânicas e tecnológicas que a gente vai ver esses dois aí. Primeiro a gente vai falar das propriedades mecânicas e depois a gente fala das propriedades tecnológicas, tá? As propriedades mecânicas, ele constitui uma das características mais importantes das ligas metálicas ferrosas. Em suas várias aplicações, visto que o projeto e a construção de componentes mecânicos estruturais são baseados nesta propriedade. Tá? Então, quais são, né, as mais importantes, as propriedades mecânicas mais importantes, tá, para a área mecânica, né, a área industrial? É a resistência mecânica, a elasticidade, a ductibilidade e plasticidade, a dureza, tenacidade e a resiliência. Tá? Resiliência. Então a gente vai ver cada um aí para vocês entenderem que a importância dessas propriedades. Tá? Uma das mais principais, né, digo assim, a mais importante de todas é a questão da resistência mecânica. Tá? Praticamente é o primeiro item a ser olhado dentro de um projeto. Qual o material que eu vou ter resistência à tração, à torção, ao atrito. Então eu tenho que ter um material que tem essa resistência. Então é chamado de essa propriedade de resistência mecânica. Tá? Pode-se conceituar resistência mecânica como sendo a capacidade do material a resistir esforço, tá, de natureza mecânica, como tração, compressão, cisalhamento, torção, flexão, entre outros, sem romper ou deformar-se. Tá? É muito importante, é muito comum para efeitos de projetos relacionar diretamente a resistência mecânica com resistência à tração do material. Mas uma coisa básica a gente faz, né, hoje. Quantas vezes vocês já brincaram aí de cabo de guerra, né? Então pega uma corda, faz um traço lá no meio e fica uma turma com quantidade de um lado, quantidade do outro, e um puxa para um lado, puxando para o outro, até ver quem ganha essa brincadeira. Né? Imagine se essa corda não tivesse essa resistência mecânica, essa resistência à torção, à tração. Então, você puxasse a corda ia se partir, os dois grupos ia cair. Então, pode observar que é muito importante a questão da resistência mecânica. Tá? Quem trabalha com sonda, né, utiliza-se muito o guindaste para suspender a catarina para suspender o material. Então, automaticamente o cabo de aço está sofrendo essa resistência, tá? Essa resistência mecânica, tá? Então, todo o processo que a gente faz hoje, a maioria é em cima da resistência mecânica, tá? Temos também a ductibilidade ou plasticidade, tá? Que é a capacidade que o material apresenta, tá, de deformar-se plasticamente ou permanentemente antes da sua ruptura. Então eu vou pegar esse material, tá? Vou sofrer um esforço a ele. Então ela vai sofrer um esforço, tá? Vai alterar essas dimensões, certo? E depois que esse esforço é cessado,
tá? Ele não volta às suas dimensões iniciais, ele fica, né, permanentemente atoerado. Então isso é chamado de plasticidade ou ductibilidade, tá? Diferente da elasticidade, é bem relacionada à ductibilidade e plasticidade. Que a elasticidade, ele é a capacidade que o material apresenta de deformar-se elasticamente, como é a borracha. Ela tá lá em zona de repouso, você força, né? Coloca um esforço nele, sofre essas alterações de dimensões e ao cessar esse esforço, né, ela volta às suas dimensões iniciais. Então isso que é elasticidade, tá? A deformação elástica de um material ocorre quando o material é submetido a um esforço mecânico e o mesmo tem suas dimensões alteradas e quando o esforço é cessado, o material volta às suas dimensões iniciais, tá? Então observe que a elasticidade é uma questão muito importante para um projeto também, tá? Temos também a dureza, tá? A dureza tem várias, eu coloquei várias definições, tá? Muitos conceitos complicados, tá? Mas se diz assim que a dureza ela é a capacidade que o material tem de riscar o outro. Como isso? Eu consigo riscar o gesso com a unha. Então, minha unha é mais dura, tem mais dureza do que o gesso, tá? O mineral mais duro que tem, que é riscado e risca qualquer outro material, mas só é riscado por ele mesmo, é o diamante, que a gente vai ver aqui, tá? Então, o diamante risca o rubi, o quartzo, tá? O vidro, tá? O talco. Então, ele risca todos, mas só ele mesmo para riscar ele, mais nenhum, tá? Então, vamos lá conhecer um pouco dos conceitos de dureza. Tá? Primeiro conceito é a propriedade característica de um material sólido que expressa suas resistências a deformações permanentes, tá? E está inversamente relacionada com a força de ligação dos átomos. Olha o conceito como é meio... Tá? Tem outro. É uma propriedade mecânica largamente utilizada em estudos e pesquisas mecânicas e metalúrgicas e principalmente na especificação e comparação de materiais. Então você já consegue ter um conceito melhor, tá? Você consegue ter uma base melhor. E tem também a propriedade de um material no estado sólido que permite a ele resistir a deformações plásticas, usualmente por penetração. Então como é que eu consigo isso, usualmente por penetração? Você pega uma broca e vai fazer uma furação no metal. Então aqui, a broca ela tem que ter uma dureza maior do que, né, o metal que vai ser furado. Por quê? Porque senão a broca não consegue riscar o material. Então eu não consigo retirar o material. Tá? Isso que é a dureza. Então quem trabalha com sonda principalmente sabe disso, que encontra rochas, encontra tantas coisas dentro no solo, né? Que quantas vezes você já quebrou uma broca e teve que chamar a pescaria. Então isso que é questão de dureza. Tá? Então basicamente a dureza pode ser avaliada a partir da capacidade de um material riscar o outro, tá? Como na popular escala de Mohs para os minerais, que é uma tabela arbitrada de 1 a 10, na qual configura alguns desses em escala crescente a partir do tal qual diamante. Tá? A escala de Mohs ele quantifica a dureza dos minerais, isto é, a resistência que um determinado mineral, tá, oferece ao risco, ou seja, a retirada de partículas de uma superfície. O diamante risca o vidro, portanto é mais duro que o vidro. Tá? Então a escala do Mohs ele consegue quantificar isso aí. Tá? Então vamos lá, aqui é uma tabela, tá, de dureza, falando do mineral, a gente tem de 1 a 10, onde o primeiro, sempre número 1, é o talco, pode ser arranhado facilmente com a unha, e o 10 é o diamante, é o mineral mais duro que existe, pode arranhar qualquer outro e é arranhado apenas por outro diamante. Tá? Então observe que a importância da questão da dureza também. Tá? Existem outras escalas de dureza utilizadas na ciência, tá? De materiais, tais como temos a Duera Brinell, a Rockwell, tá? A Rockwell superficial, a Webster, e temos também a Vinker, certo? Mas a gente não vai se aprofundar
a essas, tá, escalas, tá? Porque a gente só estava só comentando aqui sobre as propriedades, tá? E temos a tenacidade, tá? É a capacidade que o material possui em absorver energia antes da sua ruptura. Dentro deste mesmo conceito, pode-se associar a tenacidade com a resistência ao impacto. Então coloquei aqui um martelozinho aqui, ó, mostrando aí que tem que ter tenacidade. Então você vai dar a pancada e ele vai absorver essa energia, tá? Então também é muito importante aí uma propriedade mecânica chamada tenacidade, tá? E temos também a resiliência, tá? Ou resiliência, tá? É um conceito oriundo da física que se refere à propriedade de que são dotados alguns materiais de acumular energia quando exigidos ou submetidos a estresse sem ocorrer a ruptura, tá? Então aqui eu coloquei uma mola, porque a mola ela tem força, ela tem já uma capacidade, né? Ela tem a energia absorvida, tá? Então é uma questão da resiliência. Então a mola como referência, como exemplo para gente, mostra que eu tenho uma energia, né, acumulada, tá? Então, questão da resiliência também é muito bom, né? Você pode observar em tantos lugares, como já mostrei aqui agora o exemplo da mola, né? E aí, as próximas que a gente vai falar é sobre propriedades tecnológicas, tá? Então, até daqui a pouco aí.